Então, quando falamos de criatividade, e ela é fundamental para que a gente tenha respostas mais inovadoras para os nossos desafios, é fundamental que a gente comece a entender que esta capacidade, ligada principalmente com neurônios que estão aqui no lado lateral direito, principalmente no lado lateral direito do nosso cérebro, quando a gente começa a ativá-los, a gente começa a criar redes neurais que vão nos ajudar a trabalhar com a nossa criatividade. Então, como é que é a criatividade dentro do nosso cérebro? Por volta de 2000, no início da década de 2000, como eu falei, muita gente estimulado, inclusive pelo Creative Education Foundation e outras instituições, como, por exemplo, o IDEO, que foi criada lá em Stanford, que trouxe para o mundo um aprimoramento do que o Creative Education Foundation já tinha como base de processos para criatividade, estimular a criatividade. O IDEO criou essa instituição dentro da Universidade de Stanford com o processo do design thinking, trazendo para o mundo mais práticas, mais técnicas que pudessem ajudar os adultos a fazerem conexões neurais diferentes. Mas o que Arne Dietrich, da Universidade do Líbano, de Beirute, no Líbano, em 2007, ele faz um trabalho seminal de entender como é que a criatividade acontecia no nosso cérebro. E ele entendia que neurônios de diferentes tipos existem nessa área pré-frontal. Um tipo de neurônio é o neurônio que tem os seus dendritos voltados, cobrindo a área cortical, que é esta área aqui de cima do nosso cérebro, que é onde estão guardadas nossas memórias de longo prazo. Mas aqui tinha um outro tipo de neurônio que descia os dendritos mais para a área interna, a área límbica emocional do nosso cérebro. E aí Dietrich traz para a gente duas possibilidades, quer dizer, ele monta um quadrante trazendo para a gente de onde que vem a nossa criatividade. E ele olha para a criatividade, uma criatividade processual deliberada e uma espontânea. Então, dependendo do momento que eu estou criando, eu posso, quando eu trago de dentro de mim emoções, insights, coisas que aconteceram, que às vezes eu nem tenho consciência, que estão lá ligados nas profundezas do meu inconsciente emocional, ele diz que quando a gente faz essa ligação e ela é algo que é espontâneo, é quase que a gente tem uma epifania. Por exemplo, ou você como um pintor, de repente você tem um ímpeto, uma vontade, pega uma tela e pinta algo maravilhoso, como foi o caso de muitos pintores que viveram isso, né? Como eu falo aqui, por exemplo, no Picasso. Picasso, ele pinta Guernica, um dos quadros mais famosos dele, porque ele viveu a Guerra Espanhola. E num determinado momento da vida, ele quis trazer isso à tona e teve essa epifania e pintou. Agora, um outro pintor que ativa esse tipo de neurônio, ele pode ter um processo, e aí ele deliberadamente, todo dia ele pinta um pedaço, todo dia ele faz um exercício, todo dia ele trabalha com os traços dele, ele deixa um monte de obra incompleta e vai pintando, ele cria um processo. Essa é quando esses neurônios que trabalham com o inconsciente, com o emocional, eles são deliberadamente ativados.
Então, esse é quando a gente está trabalhando com o nosso emocional. Agora, quando a gente está trabalhando com principalmente as nossas memórias de longo prazo, o nosso conhecimento, aí eu estou falando com a empresa. Então, quando a gente tem o espontâneo, é quando a gente tem aquele ahá, né? Aí, grandes invenções no mundo foram criadas quando as pessoas, de tanto trabalharem, tal, de repente tem um ahá, um momento de um fluxo sanguíneo, uma tensão cerebral maior, e há uma conexão dessa área, um processamento de informações de uma forma totalmente diferente na área pré-frontal e surge o ahá. Mas a grande parte do que acontece nas empresas são processos. E é daí que vem o processo da inovação. Quando a gente todos os dias tem um processo, sabe, uma sequência, estimula com mecanismos, faz um processo de design thinking, faz um processo de creative education, brainstorming, conexões forçadas, vários pequenas ferramentas que sistematicamente vão nos ajudar a fazer conexões diferentes nessa área do nosso cérebro para que a gente aumente e faça conexões nesta área pré-frontal do nosso cérebro para que a criatividade me dê essa condição de fazer novas associações para trazer novas soluções. Então, dentro dos ambientes organizacionais, é esse o tipo de criatividade que a gente tem.